Caros amigos e amigas, é com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez, agradecendo de maneira penhorada o convite que nos foi formulado na pessoa de Eleonora Peixinho, que não se encontra presente, e em nome de quem eu saúdo também aqueles que a representam aqui, junto à Federação Espírita do Estado da Bahia, à Associação Médico Espírita da Bahia, e aqueles que simpatizam e que frequentam os temas associados de medicina com espiritualidade, ciência com religião, aqueles que se vinculam a essa nobre casa, a essa instituição das mais venerandas, a Associação Baiana de Medicina. Para mim é uma grata satisfação, é uma grande honra, num tema que é de fôlego, que é desafiante e que é difícil de esgotá-lo. Porque é um tema que faz uma espécie de entrelaçamento com uma série de disciplinas e ainda permanece como sendo algo não totalmente esgotado. A Organização Mundial de Saúde estabelece o seu modelo de saúde baseado naquele modelo holístico que nós conhecemos, biopsicossocial, ou biopsicossócio-espiritual, como alguns já estão defendendo. A verdade é que a Organização Mundial de Saúde, quando estabelece esse modelo de saúde, está, de alguma forma, repetindo a tradição hipocrática e apresentando em palavras mais atuais uma visão do binômio saúde e doença, especialmente a saúde, que é um conceito elevado, um conceito avançado a respeito de saúde, mas que diz respeito à ciência oficial e à experiência física corporal, o que significa dizer que é um certo bem-estar físico, biológico, psíquico, social, socioeconômico e assim por diante. Do ponto de vista, no entanto, da saúde mental, que é um departamento ou um subtipo da saúde de uma forma geral, o conceito de saúde mental não é tão fácil assim de definir. É muito difícil. Saúde mental ainda é um desafio para os especialistas, porque quando falamos em saúde, estamos quase sempre tentando definir saúde do ponto de vista orgânico, ou pelo menos, nesse modelo da Organização Mundial de Saúde, dando uma definição bem abrangente. Mas quando a gente fala em saúde mental, se torna ainda mais difícil, porque estamos lidando com abstrações, com elementos que nem sempre são concretos, com conceitos que não podem ser verificados de maneira laboratorial, e se torna mais difícil, assim, compreendê-los. De tal forma que a própria Organização Mundial de Saúde já declarou que não há uma definição oficial de saúde mental. Saúde mental não tem uma definição consensual entre os autores, entre os estudiosos, e é por aí que a gente vai começar. Por quê? Porque quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa a ausência de transtornos psíquicos. Essa é a tese que é defendida por boa parte de alguns autores. A ideia de que saúde mental é a ausência de determinados transtornos. De que transtornos estamos falando? De transtornos psicóticos graves? Muito bem. Então, as psicoses, os transtornos de esquizofrenia, aqueles transtornos da ordem das instituições de saúde mental que rompem, entre aspas, com o real. Então, o indivíduo que não está enquadrado nesses quadros graves psíquicos é portador de saúde mental. Bem se vê que é um conceito muito problemático, que não consegue definir tudo, porque há quadros em que a pessoa claramente sofre psiquicamente e que não está dentro dessas patologias da chamada psiquiatria clássica. Como definir? Vamos abranger então? Vamos tentar pegar então os quadros gerais, os transtornos psíquicos dos mais graves aos mais leves. E aí a gente fica pensando, então, se o indivíduo não estiver enquadrado no CID-F, para quem não é médico, o CID é o Código Internacional de Saúde, que os profissionais de saúde usam para elaborar diagnósticos, para promover diagnósticos e para se comunicarem também, num código que com eles circula informação. É uma espécie de instrumento, na verdade, um recurso para catalogar, para, de alguma forma, definir alguns quadros, né? Ali estão os diagnósticos variados de saúde e a letra F é a letra que diz respeito aos quadros psíquicos, ou seja, os transtornos de caráter psiquiátrico, mental, psíquico, emocional. Então, quer dizer que a pessoa que tem saúde mental não está incluída no CID-F, na letra F do Código Internacional de Doenças, hoje na versão 11.
Então, quer dizer então que alguém que não está incluído nisso é saudável, mas há quadros em que nós não conseguimos incluir em nenhuma dessas categorias e o indivíduo está com certo desconforto, experimentando desconforto psíquico, um certo nível de sofrimento, ou há quadros em que a pessoa já não goza de saúde mental, mas ainda não evoluiu para o conjunto de sintomas de uma categoria classificada pelo CDF. Então a gente vê que é muito problemática. É muito difícil definir saúde mental, a ponto de alguns autores especularem e questionarem a ideia de normalidade psíquica. Se existe realmente algo que é normal e algo que é essa dicotomia do normal do anormal. Isso me faz lembrar, para dar uma suavidade ao tema, há uma história que já contamos, inclusive, aqui em outro ano, quando, segundo um grande escritor, um paciente psicótico de um manicômio, os antigos manicômios do passado, recebeu um jornalista que queria examinar aquela instituição. E depois de ser apresentado pelo próprio paciente, que era um paciente um pouco compensado, melhor, regularizado pela medicação, depois que conheceu todas as alas do manicômio, numa pergunta constrangedora, embaraçosa e invasiva, ele perguntou: quer dizer que tudo isso aí é de gente louca? Todo mundo que fica aqui é maluco? E o paciente, que deveria ser filósofo, disse: não, aqui só tem um comando, porque a loucura mesmo é do portão para fora. Eu acho que ele era filósofo, ele era visionário, porque na época o transtorno psíquico, de maneira geral, não estava nem tão generalizado assim. Eu acho que ele já estava intuindo o futuro, porque hoje é muito difícil a gente não ter qualquer tipo de demanda emocional. Quem é que não passa por um episódio de ansiedade, por um surto de estresse, por um período de depressão, de melancolia, por oscilações emocionais, a ponto dos autores, nos últimos anos, fazer uma reviravolta nesses conceitos e chegarem a afirmar que certa labilidade emocional, se não for muito antagônica, muito extremada, muito polarizada, certa labilidade emocional faz parte da saúde. O que significa dizer que tristeza é um ingrediente do cardápio da felicidade. Somente é feliz aquela pessoa que passa por episódios de tristeza, porque essa é a normalidade psíquica. Se o indivíduo só vive alegre, ele está eufórico. E a euforia é um dos sintomas de alguns quadros, inclusive graves, do ponto de vista psíquico, ou de alienação. Então, nós estamos diante de um desafio: entender a saúde mental. A melhor definição que eu considero é uma definição abrangente, uma definição genérica e uma definição que relativiza, incluindo inclusive padrões culturais e contexto histórico, momento histórico que a pessoa vive, mas que dá uma clareza para nós, que é o seguinte: é uma certa qualidade de vida psíquica. É uma certa qualidade de vida psíquica. Para mim, é algo conciso, sucinto, que não consegue dar conta de tudo, mas que nos dá uma clareza. Em vez de ser a ausência de transtorno psíquico, porque todos nós hoje passamos por demandas, por conflitos. Quem não vive conflitos? Quem não vive desafios? Alguns que são exógenos, ou seja, de fora para dentro, outros que surgem em determinados períodos, seja por fatores orgânicos, por exemplo, demandas hormonais, alterações hormonais que às vezes geram reações psíquicas, seja fatores sociais, históricos, eventos de vida, por exemplo, a morte de um ser querido. Uma resposta emocional para uma morte de um ser querido é uma certa melancolia, um certo luto, como afirmava Freud e mais tarde outros autores da psicanálise. Então, quem não passa por esses processos de conflito, de tensão, de angústia, de ansiedade, e ainda assim é possível a gente conceber uma visão de saúde mental como sendo uma certa qualidade de vida psíquica. Uma certa qualidade de vida psíquica, o que significa dizer que é mais profundo. Porque você pega, por exemplo, uma depressão, para me utilizar de um exemplo. A depressão é um transtorno que pode ter um caráter mais psiquiátrico ou mais psicodinâmico, emocional, a depender da gravidade e das características do problema. E a depressão pode, de alguma forma, acompanhar o indivíduo, não estou dizendo que todos os quadros são assim, mas há depressões que podem acompanhar o indivíduo a vida inteira. E o indivíduo pode gozar de saúde mental, a depender de como ele lida, tratamento, como ele se trata, como é que ele se cuida, e administrar o processo de depressão. Como se administra uma hipertensão, um diabetes ou algum quadro de natureza orgânico. Então vejamos, por quê? Porque nós estamos falando de quadros
que não são tão claros assim como nas ciências biológicas. Você tem infecção na garganta, a causa é uma bactéria, você toma um antibiótico, mata a bactéria e fica bom. Causa e efeito. Na área mental não é tão simples assim. Às vezes não se sabe a causa, pelo menos do ponto de vista científico, acadêmico, material, ou as causas, se identifica alguns fatores e varia de pessoa para pessoa, porque não existe um deprimido igual ao outro, porque não existe uma depressão igual ao outro. Os sintomas gerais é que identifica o paciente como catalogado naquele quadro, mas as características, as tintas, o nível de intensidade varia ao infinito de pessoa para pessoa, o que torna o indivíduo o processo mais difícil. E, diferentemente das doenças biológicas, que se sabe a causa, se sabe um pouco da evolução e o prognóstico, não se sabe necessariamente como é o prognóstico. Algumas depressões, a depender do tratamento, o indivíduo tem uma resposta emocional mais breve, mais rápida, outras se prolongam mais, outra fica administrado, outras o indivíduo tem uma resposta surpreendente e acaba por evoluir a tal ponto de haver uma remissão total de sintomas. Não se fala na saúde mental, na área da saúde mental, em cura, porque cura tem a ver com isso, né? Tomou um antibiótico, matou a bactéria. Na área da saúde mental é mais difícil de a gente falar em cura nesse sentido, fala em remissão de sintomas, mas há quadros em que a pessoa tem uma remoção total de sintomas, deixa inclusive a medicação, se for o caso de um paciente que toma medicação, e nunca mais reincide. A questão é, por que não se fala em cura? Porque eu tenho uma depressão, sei lá, com 10 anos de idade. Aí com 70 eu tenho outra crise. Não se pode saber. Não se tem como garantir, do ponto de vista de um exame de sangue laboratorial, se aquela depressão que eu tive com 70 anos de idade não era a mesma que vinha silenciosa, ou se é outro processo depressivo, outro episódio, ou uma reincidência do mesmo. Então, veja como é desafiante, como é problemático, como é difícil a gente esquadrinhar essas questões de saúde mental. Então, uma certa qualidade de vida psíquica é eu administro, eu lido, mesmo que não haja total remissão de sintomas, em alguns casos há a total remissão de sintomas, outros não, mas há uma certa qualidade de vida, um certo bem-estar, uma certa harmonia. Essa é talvez a melhor definição, porque até há casos de, por exemplo, traços de personalidade. A pessoa tem traços de personalidade que são características, não são necessariamente patologias, mas aqueles traços são disfuncionais e causam nela sofrimento psíquico. A pessoa não está dentro de uma patologia, não está dentro de um quadro da psicopatologia da psiquiatria clássica, mas ela sofre com aquilo, com aquela característica. Então ela vai fazer, por exemplo, um tratamento, uma terapia alternativa, ou uma busca pessoal, seja lá o que for que ela faça, no sentido de lidar com aquela característica, a fim de que aquela característica de personalidade possa, de alguma forma, ser transformada, ou melhorada, ou trabalhada, a fim de que não faça ela sofrer. Por exemplo, indisciplina. A indisciplina não é um transtorno psiquiátrico do ponto de vista clássico, a não ser quadros de muita desorganização psíquica, mas aí é subproduto de outros quadros. Mas o indivíduo que é muito indisciplinado, ele sofre. Eu tenho um amigo que ele sai de casa às 7h55 para chegar no trabalho. Ele mora na Barra e ele trabalha em Itapuã. Então, quando ele pega o elevador e alguém aí o síndico do prédio para conversar com ele. É óbvio que ele já começa a ficar irritado. Aí ele pega o trânsito maravilhoso desse horário de Salvador e aí ele quer costurar todo mundo. Isso é um sofrimento. É uma característica de personalidade, mas isso gera sofrimento. Então, saúde mental é algo que é difícil de definir, mas que vale a pena a gente tentar entender com esse conceito de uma certa qualidade de vida psíquica, né? Uma certa qualidade de vida psíquica. Por que é difícil de entender? Talvez, aqui há uma pista e uma especulação, que há muita especulação nessa área, né? Ainda muito, as áreas das ciências psíquicas ainda estão engateando para tentar entender o psiquismo humano, muito complexo, aliás. Talvez porque a gente tem a dificuldade de definir o que é mente. Se ainda há dificuldade de conceituar a mente, é difícil de entender saúde mental, ou saúde da mente. Então, isso é ainda mais problemático, porque há congressos falando sobre isso, o que é a mente, né? Ainda há essa especulação, né? A tradição da psiquiatria, boa parte dela de natureza biológica, com base biológica, a mente como algo sócio-histórico, ou algo que é produto do organismo cerebral, da estrutura orgânica, neurológica, e é essa a tese ainda que predomina, que está em voga, e por isso há dificuldade, porque nós lidamos com abstrações. Quando eu falo em mente, se eu abrir o cérebro de alguém, eu não vou encontrar a mente. Lá, ó, aqui é a mente, essa é a área da mente.
Não há. Há o cérebro. Mas aonde está a mente? Como a gente lida? Quando a gente fala em inconsciente na psicanálise, subconsciente, a gente não encontra isso no organismo da pessoa. A gente não abre o corpo e encontra, olha o inconsciente aqui. São abstrações. Como também, estou falando de depressão, né? A gente também não consegue verificar materialmente, olha a depressão ali, faz um exame de sangue, estava deprimido. Não. A depressão também é um conjunto de abstrações. Ou seja, uma série de sintomas que me fazem concluir que a pessoa está deprimida. Falta de prazer, alteração no sono, alteração no apetite, ideação suicida em alguns casos, né? Apatia, cansaço exagerado, né? Fadiga. Aliás, um dos maiores especialistas em depressão do mundo diz que o contrário de depressão não é felicidade, é vitalidade. O deprimido pode estar até alegre, dando risada, mas ele está sempre sem energia. A falta de energia é um dos sintomas mais clássicos hoje do transtorno de depressão. Então são abstrações. Né? Alguém já pegou na esquizofrenia? No transtorno do pânico? Não é algo material que se pega. São conceitos. Né? Então, isso é interessante a gente pensar. Isso é interessante a gente conceituar. Do ponto de vista espírita, e há já trabalhos bastante robustos nesse sentido, a mente não é material. Ou pelo menos não é corporal, se quisermos assim. Pode até ser que seja de uma matéria quântica, de uma matéria mais sutil, mas não é de uma matéria orgânica, de uma matéria densa. Desde os estudos dos célebres pensadores da psicologia transpessoal, da década de 50 e 60, culminando especialmente nas pesquisas de Stanislav Grof, que aliás o nosso doutor André Luiz Peixinho adora citar, como Ken Wilber e outros. Stanislav Grof, que lançou uma das obras que é referência na psicologia transpessoal, Além do Cérebro, para falar sobre essa metaconsciência, esse elemento incorpóreo do ser humano, tentando defender a ideia segundo a qual o cérebro é incapaz de explicar todos os processos mentais. Somente pelo funcionamento... E olha que o cérebro é uma glândula encantadora, desafiante. Mas alguns processos mentais são insuficientes diante da explicação meramente neurológica cerebral. Essa é a tese de alguns trabalhos de ciência e espiritualidade, que se repetem a miúde, que vem se repetindo e que vem ganhando força. O espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, já chamava o cérebro de o gabinete da alma. É uma estrutura fantástica, por meio do qual exprime a alma as suas manifestações, a linguagem verbal ou escrita, as suas manifestações mais fantásticas, psicomotoras, de comportamento, de posicionamento, mas o cérebro é o gabinete da alma, não é a própria alma. A verdade é que essa tese de que a mente é o espírito descortina para nós, não no sentido abstrato, o espírito, mas de um ser, de uma consciência que está para além do cérebro, que está para além da matéria, nos dá uma série de recursos, nos oferece um conjunto de ferramentas para entendermos melhor a saúde mental. E aí eu vou recorrer ao Espírito Emmanuel. Na obra O Consolador, uma coletânea de entrevistas que a Federação Espírita Brasileira fez com o espírito nobre Emmanuel, há uma pergunta sobre saúde, aliás, várias, mas uma delas se destaca. A pergunta 95, quando a Federação Espírita Brasileira pergunta qual é o conceito de saúde que ele daria para nós. E ele diz que para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos. Mas, no sentido mais profundo, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então é um conceito difícil. Saúde é a perfeita harmonia da alma. E ele continua dizendo, é por essa razão que os homens ainda vão precisar do concurso do médico, do farmacêutico. Não vai poder suprimir ainda da Terra, durante alguns milênios, a presença de cirurgias e de comprimidos. Ou seja, tem muita gente que está com emprego garantido durante alguns milênios aí. Porque ainda vai necessitar do reequilíbrio orgânico e do compensar na matéria, graças a essas intervenções no mundo material, o destrambelhamento que vem do ser interior e que se manifesta no mundo material. E nós precisamos também fazer intervenções na matéria, quando a matéria fica destrambelhada. Mas entender, como diz Emmanuel, que esse destrambelhamento do corpo é um reflexo do ser profundo que somos. Esse é o modelo de saúde, um modelo
binômio de saúde e doença ainda muito avançado, ainda muito profundo, e que nós espíritas conhecemos pelas teses espíritas de maneira geral. A verdade é que, para entender saúde mental, talvez nesse conceito de Emmanuel fica mais difícil de a gente conseguir entender, porque a perfeita harmonia da alma, do ponto de vista espiritual, como é que a gente pode pegar e examinar um quadro clínico de saúde mental dentro desse conceito, perfeita harmonia da alma? Só Jesus. Só o Cristo. Porque, tirando ele, todos eram espíritos, alguns santos, alguns iluminados, mas espíritos em evolução. Então não podemos necessariamente dizer que estavam com a perfeita harmonia da alma. São Francisco de Assis, o exemplo máximo depois de Cristo, teve oscilações emocionais, teve inquietações, teve uma vida sexual perturbadora inicialmente, teve surtos de euforia e de depressão, segundo alguns dos seus biógrafos. Santa Teresa de Ávila poderia ser considerada hoje portadora de uma depressão séria e de transtornos, inclusive histéricos. E se a gente for conceituar aqui São João da Cruz, que se auto-afligia com cilícios, achando que o diabo pegava o corpo dele quando ele tinha impulsos da sexualidade que a Idade Média não conseguia compreender. E assim, se a gente for examinar, veremos homens e mulheres notáveis, santos ou não, mas que tinham as suas questões, as suas idiosincrasias. Só Jesus. Porque quando a gente pega o Evangelho, a gente vê que... E olha que os evangelistas anotavam diálogos íntimos. Mas não tem um relato assim. Jesus ficou com diarreia. Teve sarampo. Nada. Nenhum fato assim de problema de saúde. Porque era a perfeita harmonia da alma, que se manifestava num corpo também harmônico, como consequência. Ainda está distante esse modelo para nós, porque carece de quadro clínico, a não ser ele. Porque o Evangelho é ele próprio se manifestando. Então, já que a gente não tem condição ainda de compreender a saúde de maneira integral, do ponto de vista desse conceito de Emmanuel, vamos pegar o oposto. O que é adoecimento mental? O que é doença mental? O que é falta de saúde mental ou falta de harmonia da alma? A doutrina espírita consegue elucidar uma série de coisas para nós quando faz o diálogo entre transtornos psíquicos e marcas reencarnatórias pretéritas. Sem aqui aprofundar muito o quadro, porque é um tema tão conhecido de nós, os espíritas em particular, e aqui a gente tem, na sua maioria, pessoas que são vinculadas ao estudo espírita, a verdade é que é uma tese básica de que nós somos herdeiros de nós mesmos. A ideia da reencarnação nos elucida, porque como é que a gente pode compreender uma psicose infantil? Que, aliás, a maioria dos autores não diagnostica esquizofrenia infantil. Por quê? Porque há um cuidado da psiquiatria de não rotular uma criança de esquizofrênica, porque normalmente é um quadro mais pesado, que evolui para uma demenciação de maneira geral. Essa é a tese teórica da psiquiatria. Então diz psicose infantil, que é um termo mais abrangente, né? Até porque a infância muda muita coisa. Quantos quadros de aparente autismo com 2, 3 anos que depois muda e a pessoa sai do chamado espectro autista. Então é difícil. Mas como é que a gente compreende um quadro desse de psicose infantil? Como é que a gente compreende, por exemplo, um autismo do ponto de vista de causa e efeito da existência atual? Há quadros que são muito contundentes. Aliás, Stanislav Grof, quando fez a sua cartografia em torno dessas teses espirituais, nos seus trabalhos de ciência e espiritualidade, ele advogou também a tese da possibilidade de reencarnação graças aos estados alucinatórios que os seus pacientes com LSD, na época era permitido o uso de LSD, em estado alterado de consciência, relatavam dados que ele foi consultar, que ele foi verificar e que alguns confirmaram. Por exemplo, um paciente esquizofrênico, com uso de LSD, liberou cargas de uma personalidade anterior que ele mesmo foi e que ele dizia, mas era alguém desconhecido, não era alguém famoso, não era alguém conhecido da mídia, deu endereço, deu informações que ele foi confirmar e realmente. E o que ele achou interessante é que todo quadro de psicose, de esquizofrenia, quadros profundos, tinham relação com atitudes sociais e éticas inadequadas, ilícitas e algumas até de crimes hediondos que ficaram desconhecidas, que a justiça humana não alcançou, mas o indivíduo não ignorou interiormente. A justiça interior. E ao retornarem, traziam, aí a tese espírita de Joana de Ângeles e outros, né? Kardec vai falar de causa e efeito, de prova e expiação. Joana de Ângeles desenvolve esse pensamento kardeciano, dizendo que por detrás dos transtornos psíquicos há sempre um espírito que carrega um sentimento de culpa.
de outra existência. A marca é o sentimento de culpa. Se o sentimento de culpa é muito forte, tem um gravame muito grave, muito acentuado, o indivíduo reencarna e a culpa é tão grande que ele fica fora da realidade. Ele não consegue encarar o real. Os quadros, por exemplo, de psicose, alguns quadros de autismo grave é assim. O indivíduo parece ter uma dificuldade de se conectar com o mundo real, porque a consciência de culpa dele faz ele fugir, né? Então, essa é uma tese muito interessante de a gente examinar. São as marcas de existências passadas. Mas existem marcas mais suaves. Marcas mais brandas, que talvez todos nós trazemos, de algum modo, em algum nível. Que diz respeito às características comportamentais que precisamos melhorar e que reverberam naquela área específica. Por isso há tantos transtornos. Há fobia, há transtorno sexual, há transtornos afetivos, há transtornos de humor, há transtornos de ansiedade. A depender dos quadros que foram desenvolvidos em existências pregressas, o indivíduo tem-nos acentuados na existência atual com a carga de culpa do passado. Então, o indivíduo tem, por exemplo, uma experiência reativa. Vou falar dos transtornos mais brandos. Os transtornos reativos são esses, né? Por exemplo, eu vivo uma experiência traumática de um sequestro e a partir daí desenvolvo uma depressão. É algo reativo. Ou seja, quase sempre os transtornos reativos, reativo vem de reação, de resposta. Eu vivi uma coisa real, sofrida, difícil, e a partir dali eu respondi de uma maneira angustiante. Perdi um parente, fiquei em melancolia. Mas há quadros, por exemplo, que eu perco um parente e passo deprimido a vida inteira. Não me recupero mais. Então, é uma reação a um quadro. Normalmente, os transtornos reativos recebem melhor tratamento, evoluem mais e melhor, saem mais rápido dos quadros, porque é uma reação momentânea a um processo, né, quando é tratado. Mas por que alguém passa por um sequestro, sofre uma situação tal e evolui para um transtorno depressivo grave e outro não? Porque alguém passa por exemplo, um sofrimento de uma violência sexual e responde de forma tão diferente. Porque há matrizes pessoais de cada um. Cada um traz. Aquele outro, talvez, tenha matrizes mais brandas. Viveu uma experiência difícil, danosa, mas respondeu de maneira melhor. Outros traziam no inconsciente determinada matriz da consciência de culpa. Que o evento difícil liberou no seu inconsciente as cargas que estavam ali armazenadas, que estavam ali depositadas, que estavam ali, numa linguagem espírita mais tradicional, mais convencional, o chamado causa e efeito, o débito ou karma, como se queira. Eu estou falando em linguagem popular, porque as pessoas normalmente usam essas expressões. Que não é um karma no sentido de pagar, é uma característica que precisa ser reorganizada. Essa é a tese espírita. E o transtorno endógeno? Uma depressão mais endógena, ou seja, a pessoa parece nascer com uma certa predisposição à tristeza, à melancolia. A coisa pode estar muito bem na vida dela, não aconteceu nada no mundo exterior, mas ela tende a deprimir, ela tende a ter ciclos de depressão. São marcas que o espírito traz. Pode ser uma marca atual? Pode. Algo que se fez e que não se perdoa. Uma violência, né? Uma agressão afetiva a outrem, uma traição, um abandono. No caso da experiência sexual, mais da mulher do que do homem, mas do homem também, um aborto praticado, por exemplo, na juventude, e a pessoa não conseguiu se perdoar, não recuperou, é uma marca. Mas muitas vezes tem também marcas de outras existências que o espírito traz. Isso tudo é para a gente entender. Então o indivíduo, por exemplo, ele, em reencarnação anterior, ele se compromete com o público. Ele lesa a população. Aqui no Brasil quase não tem isso. Ele lesa a população, ele desvia verba para si mesmo, para comprar BMW, enquanto as crianças da merenda escolar ficam sem merenda. Então ele se compromete com a população. A consciência de culpa ao desencarnar é às vezes tão grave que o indivíduo volta com fobia social. Por quê? Porque ele não foi justiçado naquela existência e a consciência que se autopune, acha que ele vai ser agora desmascarado, que ele vai ser pego, que alguém vai agora fazer justiça, porque ele acha que merece essa punição, ele merece ser desmascarado, ele merece ser castigado, entre aspas. Aí a gente vê, por exemplo, um adolescente com fobia social. Um público como esse, a pessoa não consegue ficar aqui. Sente dificuldade com pessoas, porque traz no inconsciente aquele débito, aquela agressividade. Ao agredir o público, ele agrediu o próprio psiquismo. Então traz essa matriz.
André Luiz vai chamar de predisposições mórbidas, que estão associados, diz ele, na obra fantástica Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer as predisposições mórbidas têm raízes naquilo que ele chama de zonas de remorso. E ele faz alusão àquela ideia do... Sabe o órgão de choque da medicina? Não tem órgãos, por exemplo, eu fico estressado, aí eu tenho gastrite. Mas a outra pessoa que fica estressada tem enxaqueca. Aí a outra tem o refluxo. Aí a outra desenvolve um processo alérgico na epiderme. Por que cada pessoa reage de maneira diferente a um evento de estresse? São os órgãos de choque, que tem a ver com essas zonas de remorso. Essas áreas no campo perispiritual. Então, há tipo de transtornos. Então, eu, por exemplo, agredi na área afetiva, eu volto com dificuldades afetivas, do ponto de vista aqui da ideia da reencarnação. Mas quando falamos em saúde mental e espiritualidade, queremos ir além no sentido de examinar uma outra visão, outro aspecto dessa ideia. Primeiro, entender o que é espiritualidade, que é um conceito também difícil, um conceito desafiante. Por quê? Porque há um falso conceito de espiritualidade, um conceito arraigado em nós, um conceito que é herança de um vício da tradição religiosa, um vício arcaico que vem de séculos, segundo o qual a gente entende a ideia de espiritualidade como sendo práticas coletivas, rituais, liturgias. Então o indivíduo que tem espiritualidade é quem frequenta a missa todo sábado. É quem faz um culto exterior. É quem obedece a determinadas liturgias. Essa é a ideia errônea que a gente desenvolveu de espiritualidade. Então quem tem espiritualidade é quem faz uma prática. Isso é religião. E religião é importante? É. Por quê? Porque a religião tem algo mais objetivo, no sentido de organizar grupos, de ter instituições, que é importante. Reuniões de pessoas, né? Práticas específicas, tem uma certa utilidade social e filantrópica. Essa é a ideia da religião. Mas a espiritualidade não é religião, é religiosidade. A religião é uma prática coletiva e objetiva. A espiritualidade é quando você é tocado. É subjetivo, é pessoal. É uma experiência própria. Então, há uma grande diferença entre religião e religiosidade. Por isso que a gente diz que a espiritualidade é a experiência da religiosidade, não da religião. Ainda que a gente precise da prática religiosa para viver a nossa religiosidade, porque a religiosidade é interior. Talvez Carl Gustav Jung, com toda a limitação da sua teoria, toda a crítica que ele é passível de receber, foi ele que primeiro fez associações entre possibilidades de espiritualidade e tradição religiosa. Freud achava que toda a ideia religiosa era uma projeção das nossas mentes para tentar ter segurança, uma ideia mítica, infantil, né? Freud associava a ideia de que a criança tem no pai, na figura paterna, ou nas figuras parentais, a ideia de alguém que dá segurança, o pai infalível, a mãe que não erra. Ao crescer e romper com a infância e chegar na vida adulta, há uma espécie de trauma. Eu estou falando de maneira simples, se houver algum psicanalista aqui, me perdoe. Estou falando de maneira bem superficial, só para dar uma ideia. Chegando na vida adulta, há uma certa insegurança e angústia da vida adulta que o indivíduo transfere para a ideia de um pai transcendente, de um Deus transcendente, que na colocação de Freud ele chamava de ocultismo, expressão que ele usava de maneira preconceituosa para qualquer tradição religiosa. E Jung discordava, esse foi um dos motivos para os dois romperem. E Jung achava que, a depender de como a espiritualidade ou a religião é trabalhada, poderia favorecer a saúde. Nesse particular, Jung parece estar certo. As pesquisas apontam que as pessoas que têm práticas religiosas sinceras, que é dessa religiosidade interior, parecem adoecer menos, parece ter uma qualidade de vida melhor, né? Parece estabelecer relacionamentos mais sólidos, vínculos mais sólidos, parecem manter casamentos por mais tempo, isso já é até um benefício, enfim. Mas, enfim, parecem estabelecer um modo de vida um pouco mais funcional, né? Parecem se recuperar mais rápido de determinadas cirurgias, de determinados problemas, por conta da prática de fé. Né? Sem entrar no mérito, os cientistas, se aquilo é real ou não é, se a crença é factual, é verdadeira ou não. A experiência de espiritualidade, para começar, se assemelha... Eu vou citar um exemplo conhecido, bíblico, que é da Estrada de Damasco. A experiência de Saulo de Tarso, entombado o animal sobre o qual ele estava montado, ver aquela visão maravilhosa, e ser tocado é o símbolo, talvez, do início da experiência de religiosidade e de espiritualidade. Porque ali não era racional, era ser tocado.
Ele foi mobilizado. Por quê? Porque eu posso passar a vida inteira aceitando os princípios teológicos, religiosos que eu abracei na minha igreja, na minha tradição. Os espíritas podem saber que a vida continua, falar de reencarnação e de mediunidade, mas não necessariamente sentir aquilo. Eu posso achar que sou imortal e ter pavor de morrer. Então, eu sei, eu conheço, mas ainda não converti aquilo em sentimentos. O que é o desafio. Né? Por isso que os grandes mártires, eles já conseguiam sentir aquilo. Aquilo era uma verdade para eles. Não era apenas algo teórico, algo racional. Então, a experiência da espiritualidade, a princípio, é quando o indivíduo é tocado. Ou seja, o indivíduo despertou para a necessidade da sua transcendência, necessidade da sua iluminação. Aquilo faz sentido para ele. Ele se incomoda em querer avançar. Não que isso seja o final, isso é o começo, como eu disse. Dali da estrada de Damasco até realmente a plenitude houve um caminho. Ele escreveu em carta aos Romanos, capítulo 7, o bem que eu não quero, o bem que eu quero eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele ainda diz, porque o pecado habita em mim. O pecado que eu não quero habita em mim. Olha que colocação interessantíssima e psicológica. Ele que entendia a natureza humana, né? Se você colocar o pecado como imperfeição, ou seja, eu quero uma coisa, mas eu ainda guardo a imperfeição. E eu estou trabalhando essa imperfeição, essa característica disfuncional. Então é interessante a gente pensar nisso. Daí resulta em uma experiência religiosa genuína. Uma prece com sentimento, recolhimento, interiorização, meditação. A ação social que eu faço não é mecânica. A ação social que eu faço, porque às vezes a gente fica batendo carimbo. Né? Eu vejo gente assim que faz ação filantrópica, mas está de mau humor. E sai mal-humorado já da ação filantrópica. Eu não aguento mais esse trabalho de caridade. Então está fazendo apenas um trabalho braçal, exterior. Jesus chamou a atenção de Marta por causa disso. Porque estava na cozinha, enquanto Maria estava ali escolhendo a melhor parte. Dom Helder Câmara tem uma colocação interessante. Ele vai dizer que Jesus não estava condenando totalmente a operosidade de Marta, porque a operosidade é importante. Mas a operosidade sem sentimento é outra coisa. Porque no umbral, expressão de André Luiz, nas zonas inferiores, há muita gente operosa. Está trabalhando braçalmente para lá e para cá. Então, aí Dom Helder Câmara vai dizer, Jesus disse que o verdadeiro cristão tem que ter os braços de Marta e o coração de Maria. Ou seja, unir a operosidade com o sentimento. É quando a religiosidade me tocou de tal forma que o que eu faço, eu cresço com aquilo que eu faço. E à medida que aquilo que eu faço vai transformando o mundo, também me transforma o trabalho que eu faço. Ou seja, o bem que eu faço é uma parte pequena daquilo que esse bem que eu faço faz em mim. Porque o maior resultado não é o bem que eu faço para os outros, mas a partir do bem que eu faço para os outros, aquele bem, o que é que aquele bem me torna? Em que aquele bem me torna? Essa é uma espiritualidade, é uma religiosidade dos grandes homens e mulheres, que faziam a caridade, mas a caridade tornavam eles pessoas melhores, pessoas mais iluminadas. O que eu quero dizer com isso, amigos, é que há muita dificuldade, aqui eu estou abrindo o jogo, há muita dificuldade dos profissionais de saúde de lidar com o tema de espiritualidade. Vou me restringir à nossa área aqui, psicologia, e vou abranger um pouco mais para a psiquiatria. Há muita dificuldade nossa, dos profissionais da área, de lidar com o tema de espiritualidade. Por quê? Porque há muita resistência do profissional, né? Há muita resistência do profissional de entrar nesse tema com o paciente, porque pode parecer que o profissional está cruzando aquela linha que separa a ciência de religião, e o profissional, para ser sério, ele não pode se meter em questões religiosas. Essa é a ideia que foi vendida para nós ao longo da tradição. Nós, profissionais, normalmente não somos preparados na graduação, na formação como profissionais, de lidar com temas como esse. O profissional de saúde, quando é religioso, fica com medo de impor sua crença para o paciente. Mas sabe o que é mais interessante? Há pesquisas falando sobre isso, que a grande maioria dos pacientes de psicoterapia e de psiquiatria tem necessidade de falar de espiritualidade. Querem falar de espiritualidade.
É interessante, me permito aqui, não é autobiografia, é interessante que às vezes eu recebo, por exemplo, na minha prática clínica, pessoas que dizem assim, eu não sou espírita não, mas eu estou aqui porque eu já conversei com alguns analistas, alguns psicanalistas, e quando eu falo de religião, de espiritualidade, de transcendência, há uma resposta às vezes para mudar de assunto, e alguns profissionais até torcem o nariz para mim. Então eu estou vindo para você, eu não sou espírita não, eu sou católica, mas eu soube que você fala aí sobre espiritismo e eu quero conversar. Às vezes a pessoa nem é espírita para dizer que é do meio espírita. Então, há uma necessidade de conversar sobre isso, de abordar, né? de entendimento maior, né? Não necessariamente de doutrinação dessa ou daquela religião, né? Mas de entender, porque espiritualidade tem a ver com a nossa transcendência, o significado da vida, as origens da vida, né? O que é que eu estou fazendo aqui? São perguntas transcendentes. São perguntas da transcendência humana. O que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Né? São questões de religiosidade, não de uma religião. São esses elementos, né? Então, é interessante a gente pensar nesse quadro. Além disso, há, é claro, uma série de teorias e linhas e de perspectivas teóricas que desqualificam a experiência religiosa. Não podemos negar nisso. Na psiquiatria clássica é conhecida toda a tradição que quase que demonizou a experiência religiosa como algo psicopatológico, né? É célebre a frase atribuída a Juliano Moreira, o grande psiquiatra brasileiro, esse homem notável, um dos gênios da nossa história, mas não conhecia um pouco a tradição espiritual, era natural o nome do seu tempo, e ele costumava dizer que o espiritismo é uma fábrica de loucos, né? Aqui para nós, eu nunca vi um espírita ficar louco. Agora eu vejo muito louco ficar espírita, que é outra coisa. A verdade é que, primeiro que ele falava, na verdade, de práticas mediunistas em geral, inclusive de tradição africanista, de tradição animista, que ele via, né, os cultos fazendo, às vezes, práticas, e via, às vezes, algumas pessoas, com razão, algumas pessoas que não eram pai de santo, mãe de santa, médium, paranormal, mas eram portadores de transtorno, considerado como alguém que tinha um dom divinatório. E por isso, ele concluiu que tudo isso era espiritismo. Falta de conhecimento. Sobre não conhece. Então ele, nesse aspecto, ele realmente emitiu esse tipo de opinião, né? Fez esse tipo de afirmação. E assim, toda uma linha que desqualifica um pouco a experiência religiosa, a experiência espiritual, né? É claro que o espiritismo tem um fator psicopatológico, ele explica pra gente, que é o fator das obsessões. E esse fator obsessivo não é no sentido catastrófico da palavra. Pensemos a obsessão no sentido científico aqui da palavra. Se eu tivesse só com médicos aqui, eu diria que a obsessão é relacionamento. E relacionamento tem a ver, primeiro, com conexão psíquica. Por isso que às vezes um casal está tão relacionado que um adivinha o que o outro está pensando. Às vezes estão tão entrosados que a gente acha que são irmãos gêmeos. Às vezes nem se parecem fisicamente, mas a gente acha. Porque aí aquela integração. A obsessão é um relacionamento disfuncional, psíquico com outra mente, que nos assedia de um campo invisível para o campo material. Então, da mesma forma que os relacionamentos humanos podem nos adoecer, relacionamento é um negócio complicado. Porque relacionamento, quanto mais íntimo, mais é fonte de alegria e também são as fontes de maiores sofrimentos. Os nossos relacionamentos mais íntimos é que nos fazem muito alegres e nos fazem sofrer bastante, né? Então, o relacionamento obsessivo é uma espécie de relacionamento íntimo disfuncional, patológico, que nos causa adoecimento. Por isso que uns psicólogos transpessoais chamam de personalidades parasitárias. Se a gente entender a obsessão dessa forma, desmistifica um pouco essa ideia, né? A verdade é que André Luiz, novamente, em Nosso Lar, em um prefácio do Nosso Lar, está colocado lá que a gente tem espiritismo e espiritualismo, mas o que a gente precisa mesmo é espiritualidade. E a espiritualidade, entenda a espiritualidade como um conjunto de fatores que você desenvolve a partir da experiência com o sagrado, que vai lhe possibilitar uma espécie de resiliência diante das adversidades. Ou seja, uma certa flexibilidade. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a verdadeira espiritualidade é o seguinte: é a espiritualidade quando você recebe um diagnóstico de câncer. Aí a gente vê se você tem espiritualidade ou não. Porque aí você vai reagir de acordo com aquilo que você conquistou. Com aquilo que já está em você. Por isso, às vezes, a gente se surpreende. Meu Deus, eu dei palestra não sei quantos anos, falei para tanta gente. Na hora que eu passei pelo sofrimento, eu reagi mal. Por quê? Não que a palestra seja ruim, não que você deva parar de estudar o grupo de estudo, etc. São experiências teóricas para você ir internalizando. Uma hora internaliza.
Mas no momento do sofrimento, você revela o seu estado de sentimentos. Seu status. Exatamente. O seu padrão daquilo que você é, o seu nível, né? Como diz Emmanuel, a dor nos iguala a todos, nos nivela, né? A dor é uma régua. Então, é na hora de uma situação dessa que você, às vezes, da forma como você lidar, que você transcende. Que você oferece o seu nível de religiosidade, de transcendência, de espiritualidade. Então, por exemplo, uma doença, a perda de um filho pequeno, por exemplo, né? Uma calúnia. Eu não perdi um filho, mas uma das dores mais tormentosas é a dor da calúnia. E quem faz atividade espírita, principalmente quem aparece, eu gostaria, se você depois me dessem essa dica, ser orador sem aparecer. Falar, fazer a palestra sem ninguém saber quem é. Seria uma maravilha. Porque quanto mais a gente aparece, há pessoas que têm os seus conflitos e projetam na gente. E é interessante porque, assim, é muito fácil caluniar os outros. Eu converso com ele aqui e depois eu saio dizendo que ele me disse alguma coisa. Até esclarecer, já fez um estrago. É muito fácil. Eu converso com ele no WhatsApp, apago o que ele disse na conversa, edito a conversa e fica parecendo que ele disse uma coisa monstruosa para mim. É muito fácil caluniar alguém, inclusive com os recursos tecnológicos. Eu não sei o que é perder um filho, mas às vezes você ser caluniado e dizerem coisas que você não falou, não fez, é como se fosse uma morte em vida. Você tem a sensação que morreu e que não vai sobreviver. Eu já passei por essa experiência e acredito que muitos de nós já passamos por isso, né? Então, é algo que é aí que você lida com a sua transcendência, com os aspectos espirituais que estão dentro e não fora, com os aspectos que você já construiu do ser divino que você é. Então essa é uma questão muito interessante. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, tem uma mensagem que ele vai dizer o seguinte, que por detrás de todos os processos de saúde ou de falta de saúde, todos os processos de adoecimento, físicos e mentais, de saúde psíquica até somatizar em uma alteração orgânica, ele vai dizer, por detrás disso tudo sempre há uma tensão psíquica. Ele usa essa expressão, tensão psíquica. E ele vai dizer, muitos especialistas já detectaram essa tensão psíquica. Já notaram como a gente fala muito estresse? O estresse é uma palavra da moda. Ainda continua na moda, né? Desde a década de 90 do século passado até agora. Estresse, estresse, estresse. Então, estresse, você tem gastrite, você tem câncer. Estresse evolui para uma série de coisas. Você tem pressão alta, você tem AVC, você tem infarto no miocárdio. Estresse produz mais tarde um transtorno de pânico, que já é uma evolução desse estresse alimentado, essas cargas de estresse, um surto bipolar e assim por diante. Então, tem várias... Emmanuel chama de tensão psíquica. A obra Pensamento e Vida é da década, sei lá, de 40, 50. Né? Tensão psíquica, ele vai dizer, essa tensão psíquica, durante anos acumuladas, pode gerar de um destrambelho orgânico a uma loucura. Ele diz isso. Ele diz, alguns especialistas já detectaram essa tensão psíquica. Mas o que a maioria não detectou é que por detrás dessa tensão psíquica há sempre um padrão moral. Ou seja, por que eu estou tendo essa tensão psíquica? Por que meu modo de funcionar está sendo dessa forma? O que é que tá? Qual é o gatilho que está mantendo isso? Então, eu fico tenso quando eu chego aqui, por quê? Porque eu me sinto nervoso com o que é que vão pensar da minha palestra, o que é que eu estou falando aqui, vão falar mal de mim. O que é isso? Orgulho. O ego. Né? Eu estou tenso porque eu quero ganhar mais dinheiro. E quando a gente vai ver, tem uma cobiça desmedida, tem uma ambição, sempre tem um padrão moral. As ciências psicológicas, como não querem entrar na questão moralista, não querem se comprometer, ficam na tensão psíquica, aí bota o indivíduo para fazer Tai Chi Chuan, muito válido, respiração, banho de folha, faz tudo. Ótimo, tudo isso ótimo, ajuda. Mas se o padrão moral que gera a tensão psíquica não for, essa é saúde mental no sentido mais profundo. Esse é o trabalho da espiritualidade. Esse é o trabalho da religiosidade de maneira geral. Encontrar essas raízes morais. Então, vou citar um caso de uma paciente minha. A paciente era uma paciente bariátrica, fez cirurgia bariátrica, porque estava realmente com uma obesidade mórbida. Era muito compulsiva alimentar. E, contraindicado do médico que acompanhou, ela rompeu com o processo psicoterapêutico, nem retornou a mim, nem retornou a outro colega. Passou 2 anos assim. Ótima, aí foi namorar, foi curtir, se sentiu bela, se sentiu ótima. Só que ela começou a desenvolver uma coletânea de compulsões. Isso é muito
conhecido nos pacientes bariátricos, né? Então, não come mais, até porque se comerem passam mal, tem um dump, tem aqueles sintomas do bariátrico. Aí começam a transferir agora. Aí ela ficou uma época que ela ficou compulsiva sexual, ficou com uma vida bem promíscua, né, sexualmente. Depois, com medo de doença, teve um diagnóstico, uma doença, inclusive, infecto-contagiosa, teve alguns problemas de saúde, aí começou a se ajustar. Ela chegou agora, depois de uns 4 anos, ela voltou agora para nós, compulsão por álcool, né, com bebida alcoólica. Então, o que é isso? Tem algo naquele espírito que está por detrás. Então, transferiu. A compulsão alimentar, aí fez a bariátrica, a cirurgia, aí outra compulsão se desenvolveu. Tem alguma causa ali que precisa. Na raiz, talvez um apego à experiência sensorial do prazer, uma experiência sensorial excessiva do prazer sensorial, do prazer físico, uma carência de algo que quer se preencher com fugas psicológicas. O que é que o indivíduo está negando? Né? Então, tudo isso precisa ser examinado, precisa ser visto. Por detrás de uma série de transtornos mentais há sempre uma ideia fixa, diz Joana de Ângeles. Monoideias, aquelas ideias insistentes que a gente fica alimentando, seja por quadro obsessivo, seja por nós mesmos que a gente alimenta. Essa monoideia acaba gerando profundos transtornos. Mas o que é interessante a gente pensar é o seguinte: qual é a mensagem oculta por detrás da nossa realidade mental de agora? Eu estou com depressão? Eu estou com conflito de ansiedade? Eu estou com sintomas obsessivo-compulsivos? Eu estou com uma fobia? Eu estou com alguma questão psíquica que está me atormentando? Aí tem aquelas perguntas clássicas. Por quê? Tudo bem, por que é interessante, né? A raiz disso, a causa, em alguns quadros, algo reencarnatório? Vê lá, talvez. Né? Alguns quadros reencarnatórios, sem dúvida. Há elementos reencarnatórios do passado. Né? Mas os fatores atuais, quais são as causas atuais? Por quê? Né? Aí tem a pergunta, para quê? Né? Para que aquilo? E o que eu acho muito bacana, um autor diz, é para onde? Ou seja, para onde isso vai me levar? Para onde isso vai me conduzir? Né? O que é que essa mensagem quer me dizer? Há um autor, que é até citado por Peixinho e por Divaldo, um autor chamado James Hollis, que ele tem um livro chamado Os Pântanos da Alma, que ele fala sobre a depressão num sentido muito positivo, porque a depressão quase sempre é algo que é visto como negativo, que deve ser rechaçado, né? E no passado, na psiquiatria mais clássica, deveria ser suprimido só com remédio. Essa era a ideia, era a mentalidade do passado. Né? E ele diz que, a depender de como a gente lida com o processo depressivo, é como se fosse um mergulho nos infernos, né? Como se eu descesse naquilo que há de mais profundo em mim mesmo, para depois subir. É uma experiência de autoconhecimento. Às vezes a depressão me leva a me conhecer mais. Você já viu homem das cavernas com transtorno psíquico? Homem primitivo? Talvez até pode haver, mas eu não conheço. Né? Por quê? Porque a dor nele é brutal. É mais selvagem. O homem que vai desenvolvendo, homem que eu digo o ser humano, vai desenvolvendo sensibilidade, é que vai tendo dilemas éticos. Isso é sinal de amadurecimento da sensibilidade. Os transtornos psíquicos nos levam a experiências mais profundas do sentimento. Eu vou dizer o que eu disse numa palestra ontem. Eu levei hoje meu filho para a escola, tem 3 anos. Ele quase me bateu, porque ele não queria ir para a escola, ele queria assistir Patrulha Canina, depois de assistir Peppa Pig. Esse vírus que toma conta das crianças, chamado Peppa Pig. E eu levei para a escola. Ele foi emburrado. Para eu botar ele na cadeirinha, ele quase me bateu, porque ele não queria, ele queria ficar assistindo Patrulha Canina. Eu disse para ele que o Netflix não ia desaparecer, mas ele não tinha jeito. Levei para a escola, ele emburrado, saiu do carro quase sem falar comigo, levando a mochila nas costas. Ficou muito chateado, disse que eu não era amigo dele, ficou aborrecido comigo. E até hoje está, ainda de calundu. Porque eu amo, eu faço porque ele tem 3 anos. 4 anos, depois dos 4, a legislação brasileira diz que é abandono intelectual, eu não posso deixar ele em casa. Por amor a ele, eu levo ele à escola. Para ele, isso é um sofrimento. Quando ele era pequeno, o que ele tinha era o peito da mãe, era a mamadeira. Agora, imagine se alguém aqui da plateia estiver com fome, eu vou pegar uma mamadeira para dar, vai ficar deselegante. Agora, se eu der feijoada para um menino de 1 ano, eu posso matar a criança. O que é que eu quero dizer? É que a vida, se quiser assim, ou Deus, se quiser assim, ama os seus filhos intensamente. E por amá-los intensamente, o amor se manifesta de forma diferente a partir do nível de evolução, de crescimento, de consciência. O que eu quero dizer é que só assim, para você entender, aquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
Ou seja, é Deus tirando você da cama e levando você para a escola. E você aborrecido. Deus é porque te ama tanto que agora quer demonstrar novas facetas do amor dele. E eu vou dizer, vai doer. Vai doer porque vai despertar você para outras sensibilidades. Isso quer dizer que você deva buscar sofrimento? Não, não é isso. Que você deva gostar de sofrer? Não é isso. Quem é que não quer ter um bem-estar na Terra? Mas às vezes os processos de ansiedade, de estresse, os sintomas emocionais são mensagens da alma para você despertar, para você subir, para você desenvolver uma sensibilidade mais acurada. De você entender mais a alma humana, a natureza. Você já percebeu que os grandes homens e mulheres que entendiam os outros sofreram na pele? O apóstolo Paulo, como ele compreendia a natureza humana, ele passou por experiência, inclusive do erro. E por isso ele conhecia bastante a alma humana. Por isso, meus amigos, para onde? Só para concluir, para onde? Eu me lembro que Jesus teve uma conversa com Pedro, no final do Evangelho de João, no último capítulo, que ele fala isso. Pedro, um dia te carregarão para lá e para cá, e tu irás aonde não queiras ir. Hoje tu te vestes, tu te alimentas, tu te limpas, mas um dia farão isso por ti, e te carregarão para onde tu não queiras ir. Pedro achou que Jesus estava falando da sua idade avançada, da velhice. E é provável que estivesse falando, mas ali estaria também um símbolo profundo da evolução. Talvez crescer é ir para onde a gente não queira ir. Crescer é meu ego querendo ficar em um lugar e a vida querendo me arrastar para outro lugar. Então, isso é entender o funcionamento mental. Por isso que Emmanuel vai dizer, a sua mente é o espelho da sua alma. Pare, silencie, faça uma reflexão, olhe para a sua mente como espelho. O que é que o seu modo de funcionar quer dizer? Não é ficar brigando com o pensamento, até porque a sua forma de pensar e os pensamentos que você não consegue substituir de agora já é um padrão, é um chip instalado de um modo de funcionar seu que vem de milênios. Você não vai mudar de uma hora para outra. Em vez de você ficar brigando com o pensamento, como da Idade Média a gente fazia se açoitando, não adianta você ficar brigando com o pensamento para mudar. Vá às causas. Vá às causas. Tente entender o que é que aquilo está mantendo. Tente entender para onde você vai, que conquistas de sentimentos elevados nós conseguimos ter. E sobretudo, se você não consegue uma solução imediata para essa saúde mental que você tanto quer, lembre-se dos grandes exemplos. Madre Teresa de Calcutá era deprimida, era melancólica, tinha uma enxaqueca pertinaz que acompanhou a vida dela inteira. E algumas cartas suas, e o seu confessor disse, que ela tinha às vezes dúvidas e angústias que ela chamava de noite escura da alma, para falar sobre a experiência de São João da Cruz. Ivone Pereira, do meio espírita, quase nenhuma foto que Ivone tirou, ela está sorrindo, sempre melancólica. Era uma alma triste, mas ela lidou com aquilo de uma forma, ela lidou com a experiência dela de tristeza, não apenas com o próximo, mas com o seu próprio amadurecimento, que conquistou saúde mental verdadeira com a espiritualidade. Então pensemos nisso. Tentemos pensar para além dos sofrimentos imediatos. Tentemos pensar para onde a vida está querendo apontar a aprendizagem, a pedagogia daquela experiência e o quanto eu posso me conhecer com a realidade mental que qual espelho reflete a nossa condição atual. Muito obrigado.